Olá, Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2015. Que quarta-feira foi essa no futebol? Noite de Libertadores, o Corinthians empatou com o Once Caldas e vai jogar contra o São Paulo na quarta-feira de cinzas. Teve também noite de estaduais, Rogério Ceni parou o Santos e o clássico ficou sem gols. Leandro Damião faz 2 gols e o Cruzeiro venceu o Guarani de Minas Gerais. E também teve a fantástica Copa do Nordeste. Mas para vocês corintianos, o primeiro assunto será o empate do Timão contra o Once Caldas ontem, lá na Colômbia. E ontem não foi o Danilo que resolveu, o Elias foi quem abriu o placar para o Corinthians em uma jogada coletiva que deu muito certo. Então 1-0 para o Corinthians. O Elias que sempre decide naqueles momentos fundamentais, né, André? Olá. Olá, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. É isso aí. Aí no segundo tempo, o Once Caldas empatou a partida, mas aí o time colombiano parou, não teve mais força. Foi um jogo bem diferente do jogo de ida, né? Parece que o Corinthians realmente tirou o pé da bola. A gente pode classificar esse jogo, André, como... Acho que foi um treino, né? Não foi um jogo de verdade. O Corinthians encarou com seriedade esses 2 jogos. Encarou como uma decisão de Copa do Mundo. Isso foi tudo o efeito Tolima, né? O efeito Tolima. Fantasma Tolima. O fantasma Tolima fez com que o Corinthians prestasse mais atenção no jogo contra o Once Caldas. Mais preparação, 27 dias de pré-temporada, amistosos, todos bem condicionados fisicamente e mesmo com altitude e praticamente, entre aspas, cumprindo tabela, foi lá e conseguiu o empate e literalmente atropelou o Once Caldas na pré-Libertadores. Agora que vem o mais difícil, pois né, Luciano? Pois é, falar, a vida fácil acabou. A vida fácil acabou, agora vem o complicado. Agora vem o grupo que é considerado o grupo da morte, o grupo mais difícil, que tem o São Lourenço, o atual campeão, que tem o São Paulo, então vai ser complicado. É isso aí. Mas o Corinthians está preparado. Bom, você avaliou como foi o jogo, agora vamos ouvir o que o Tite disse, né, após o empate e já almejou como será o jogo contra o São Paulo. Mas o grupo ele é difícil, nós sabíamos disso. Aliás, quando nós viemos e nós nos preparamos, o Elias está aqui, nós sabíamos desse grau de dificuldade enorme que era esse início e essa primeira etapa de buscar uma classificação contra uma equipe com a tradição e com a qualidade de Once Caldas e com jogos importantes de Paulista e com clássico no meio. Então agora a gente vai respirar sim, vai tentar voltar para dar uma recuperada, inclusive física de alguns. 2 campeões mundiais, isso é muito, gente. Isso é orgulho para as 2 equipes, para as 2 torcidas. André, com o São Paulo agora a história é outra. E você ficou sabendo que o Guerreiro não vai poder participar de mais 2 jogos da Libertadores, isso. Já cumpriu 1, né? Tudo consequência da expulsão no primeiro jogo. Isso. E com certeza o Tite não vai mudar muito a formação do time, né? Pode entrar Wagner Love. Mas e aí? Você acha que o Corinthians entra um pouco atrás do São Paulo nessa partida ou tá tudo igual? O equilíbrio é muito grande entre as 2 equipes. Vai depender muito do momento, muito da situação da partida, de uma mexida ou outra. Esses 2 jogos entre São Paulo e Corinthians serão decididos nos detalhes dentro da Libertadores da América, que terá de representantes brasileiros só times que já ganharam a competição, né? Bom demais. O Atlético Mineiro, o Inter, o Cruzeiro e o São Paulo, né? Todos já ganharam, já conquistaram a Libertadores. Eu acho que um brasileiro esse ano vai ganhar a Libertadores, Luciana. E agora confira o Pronto Falei. Infelizmente, ontem presenciei uma cena patética do Neymar no campeonato, na Copa do Rei, com a camisa do Barcelona. Foi alardeado pela imprensa de que ontem ele poderia ser maior que Maradona dentro do Barcelona, porque chegaria a 39 gols contra 38 do argentino. Mais um detalhe, o Maradona fez 38 gols com 10 jogos a menos do que o Neymar, e depois ele saiu do Barcelona, então não tinha jeito dele fazer mais. Então eu acho que foi atribuída ao Neymar uma pretensão
muito maior do que ele pode carregar no momento, de ser maior do que o Maradona. Ele pode vir a ser, mas vai demorar ainda, até mesmo dentro do Barcelona, porque o próprio Maradona não teve o tempo que o Messi está tendo dentro do Barcelona e não teve o tempo que o Neymar está tendo no Barcelona para marcar aquele número de gols. E aí o Messi, pela primeira vez nos últimos 5 anos, quando ele está em campo, teve um pênalti que não foi ele que bateu. Ele passou a bola para o Neymar. E aí, com essa pretensão, o peso nas costas do Neymar ficou grande demais e ele acabou perdendo a penalidade. Sabe de uma coisa? Bem feito. Pronto, falei. E ontem teve também Campeonato Gaúcho. Vamos conferir quais os resultados dos jogos. O Caxias venceu o Veranópolis 1-0. O Grêmio perdeu para o Brasil de Pelotas 1-0. O Lajeadense perdeu para a Avenida 1-0. O Ipiranga venceu a Aimoré por 3-0. O São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, perdeu para o Juventude por 3-0. O Novo Hamburgo venceu o União Frederiquense por 1-0. O Cruzeiro ficou no 0-0 contra o Internacional. E o São José vai jogar hoje às 7 horas contra o Passo Fundo. Vamos conferir então como foi a derrota do Grêmio, André. E por culpa do Marcelo Groi. O Nena fez 1-0, então perdeu, André. Olha aí, o Felipão disse que... E na Arena, hein? Na Arena. Esse jogo foi na Arena. Lembrando que o Marcelo Moreno agora vai jogar no futebol chinês. E o Felipão disse que não pode depender só dos meninos. E agora? Agora o Fábio Koff vai ter que abrir os cofres, né? E fazer contratações. O Grêmio, mesmo assim, está na 4ª posição. O Inter perdeu, né? Perdeu. Tem aí que infelicidade do Anderson, né? Né? Foi a estreia dele e ele foi cobrar o pênalti e acabou perdendo. Inter e Grêmio ainda não convenceram, né? E o Inter empatou com o Cruzeiro, né? E perdendo o pênalti, o legal foi o justificativo do Anderson. Sabe o que ele falou? Não fiquei sabendo. Falou, só erra quem erra. Uai. Depois dessa. Ele ia falar só erra quem bate, né? O Brasil de Pelotas é líder, tem 10 pontos. O Grêmio está em 4º e o Inter em 6º. O destaque negativo nesse momento, até agora, no Campeonato Gaúcho, é o péssimo aproveitamento da dupla Caju. Caxias e Juventude, lá de Caxias do Sul. Os dois estão fora da faixa de classificação, que tem 8 times. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto clássico entre São Paulo e Santos e também vamos falar do Campeonato Paranaense, que teve vitória do Atlético Paranaense. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta quinta-feira. Será que você vai aparecer? Olha lá, a Alana é lá de João Pessoa, Paraíba. Valeu, Alana! Bruna é lá de Várzea Grande e tá lá no santuário, né? Foi lá. Olha, ela e os pais fizeram um passeio lá. Olha a escolinha Atletas do Futuro de Macaúbas, Bahia. E o Gilson é o técnico, né? Ele que mandou a foto pra gente. A Jaciane é lá de Araguaína, Tocantins. Valeu, Jaciane. O Rames, ou James Pierre, de Itatiba, São Paulo. Boné do Barcelona e na praia, né? Olha lá, eu no fundo. Valeu! Jansson e Tarcísio, eles são lá de Maceió, Alagoas. Eles estão na empresa lá, no trabalho, né? Tem a televisão ligada. Manuel e Davi Luiz, eles são de Fortaleza. Ramon e Rian, os dois são de Presidente Dutra, Maranhão. Wilson, Dinho e Davi, eles são de Belo Horizonte e estão na Arena Independência. Isso. Exato. Vamos falar agora um pouco de Campeonato Paulista, André? Vamos lá. Vamos conferir então os resultados, depois a gente confere como foi o clássico sem gols. O Capivariano empatou com o Mojimirim 2-2, lembrando que é 4ª rodada. A Penapolense perdeu para o São Bernardo 1-0. O Bragantino perdeu para o Red Bull 3-2. O Botafogo empatou com o São Bento em 1-1. O Osasco Audax ficou no 1-1 contra o Limense. O Palmeiras venceu o Rio Claro 3-0. O Santos ficou no 0-0 contra o São Paulo, clássico da rodada. 15 de Piracicaba joga hoje contra o Ituano. Ponte Preta também joga contra o Marília. E o Corinthians só na terça, dia 24, contra a Portuguesa. Falar um pouquinho agora do clássico sem gols, né? Entre Santos e São Paulo e muito movimentado. Foi assim durante os 90 minutos. E os protagonistas do jogo, André? Rogério Ceni e Vanderlei. E o jogo foi movimentado. Isso significa o quê?
que os times criaram oportunidades. E quando cria oportunidades de gol, nem sempre o 0-0 é ruim. É lógico que as pessoas que foram lá foram esperando os gols. Mas o goleiro também faz parte do goleiro. E o Palmeiras voltou a vencer, André. O Cristaldo fez o primeiro gol, depois o Zé Roberto vai fazer o segundo e o Rafael Marques o terceiro. Porque o torcedor está sob desconfiança, Já estava né? impaciente o torcedor. Então essa vitória veio num bom momento. É isso aí. Teve também Campeonato Mineiro com apenas 2 jogos, mas o Cruzeiro festejou muito, principalmente o Leandro Damião, que fez 2 gols. Bom demais pro Leandro Damião. Primeiro gol quem fez foi ele, Leandro Damião. E quem estreou também, André, foi o De Arrascaeta, que deu os 2. E foi bem, né, foi Luciana? Muito bem. Acho que é a promessa aí, né, do Cruzeiro, das contratações. Depois o João Carlos vai fazer o gol do Guarani de Minas Gerais. E aí o Leandro Damião vai fazer o terceiro e último. Então, muita calma aí, torcedor cruzeirense, que já está desesperado. E tomara que essa não seja, né, a meta já não tenha sido o número de gols do semestre, né? A meta dele do semestre. Não, né, não fale isso não, André. Agora vamos falar de Campeonato Paranaense. Antes da gente ver como foi o jogo do Atlético Paranaense, os resultados para vocês. Olha lá, o Atlético venceu o Prudentópolis ontem por 2-0. O Nacional perdeu para o Maringá. Mais fácil falar o Maringá perdeu para o Nacional, né? Porque o Maringá é superior ao Nacional, exato? Hã? O Maringá é superior ao Nacional. O Maringá foi vice-campeão paranaense Então, no ano passado. O Londrina perdeu para o Operário 1-0. O Cascavel venceu o Rio Branco por 1-0. O Foz do Iguaçu venceu o Coritiba e o Paraná vai jogar hoje, né, às 7h30 da noite. Então tá aí, vamos ver então como é que foi o jogo, né? A vitória do Atlético Paranaense contra o Prudentópolis. Vitória, olha aí, o primeiro gol quem fez foi o Kaique. 1-0. E depois o Lula fez o segundo gol. Então, vitória do Atlético Paranaense por 2-0. André, como está a classificação? O Londrina ainda lidera, apesar de ter perdido pela primeira vez. E o Coritiba está em segundo, também perdeu pela primeira vez, perdeu lá para o Foz. Você falou aí do Nacional. O Nacional perdeu todas as partidas até agora que realizou no campeonato. Ele e o Prudentópolis. André, vamos conferir então e verificar os primeiros torpedos? É isso aí, a galera participando. Lembrando que hoje tem Avaí Chapecoense, lá no Campeonato Catarinense. E ontem o Figueirense ganhou de 2-1 do Guarani de Palhoça, fora de casa. Oi, André, aqui em Andrelândia, assistindo o Brasil Esporte. Eu gosto dessa cidade, Andrelândia, lá em Minas Gerais. Manda um abraço para nós aqui. Valeu, obrigado. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Meu nome é Laélio, tô ligado no Brasil Esporte. Manda um abraço aqui para Tangará, no Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua participação. Manda um alô para Manaus, Amazonas, Adonias, ligado no Brasil Esporte. Torcedor do Palmeiras, obrigado pela sua participação. André, quem você acha que está mais pronto para a Libertadores? Corinthians ou São Paulo? André Carvalho de Coreaú, no Ceará. Eu acho que estão muito equilibrados, né? Estão muito equilibrados. Bom dia, André. O Canteiros e o Márcio Araújo jogando bem. Como estão? Vai ficar difícil para o Jonas, você não acha? Abraço, Roberto de Vitória do Mearim. Obrigado, Roberto. Concordo com você, meu amigo. Ó, o Gleidson de São Luís do Maranhão. Corinthians é favorito no grupo do São Paulo pela Libertadores? Acredito que o Corinthians e o São Paulo são favoritos, os dois brasileiros. O último intervalo aqui no Brasil Esportes é a seguir o assunto é a fantástica Copa do Nordeste e também a goleada do Flamengo ontem. Voltamos em 2 minutos. E agora o assunto é Copa do Nordeste. Vamos conferir os resultados de ontem. O América de Natal venceu Confiança por 1-0, esse é o grupo A. O Vitória venceu o Serrano por 3-1. Já pelo grupo B, o Sport Coruripe ficou no 0-0. Socorrense vai jogar hoje contra o Sampaio Correia. Pelo grupo C, o Salgueiro já jogou na terça-feira, né? Pelo grupo D, o Fortaleza também já jogou. Venceu o Botafogo da Paraíba. Ontem o River ficou no 1-1 contra o Ceará. Pelo grupo E, o CRB jogou na quarta-feira e o Campinense só vai jogar hoje contra o Globo.
Bom, vamos conferir como foi a vitória do América de Natal ontem, né? Com gol contra. Venceu aí a partida contra o Confiança. O Vander fez contra para o América de Natal. O Vitória venceu o Serrano. O Rogério fez 1-0 para o Serrano. Depois o Rogério, só que do Vitória, vai fazer 1-1. Primeira vitória do time baiano no campeonato. Depois o Rogério vai fazer 2-1. E aí o Neto Baiano vai fazer o primeiro gol dele, assim, o retorno dele pro Vitória, né? Então 3-1 Vitória aí. O River empatou com o Ceará, o Esquerdinha fez o primeiro gol do River, 1-1. E aí adivinha quem fez o do Ceará? Magno Alves. 1-1. O CRB empatou com o Bahia, o Fernando fez o primeiro para o CRB de pênalti, 1-0. Depois o Dudu vai fazer 2-0 para o CRB. Não sei onde que o goleiro queria ir. Depois o Rômulo vai... Não, goleiro pois é, também, né? Que noite, né, de goleiros. Gente. O Bahia vai fazer 2-1. Depois o Chiesa vai empatar a partida para o Bahia, 2-2. Aí o Moraes vai fazer 3-2 para o CRB. E mais uma vez o Chiesa, então, empate, né, entre o CRB e o Bahia. Como é que tá a Copa do Nordeste, André? Destaque até agora para o América de Natal. 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, liderança no Grupo A. Para fechar, Campeonato Carioca, vamos conferir os resultados. Lembrando que o Fluminense e o Vasco vão jogar hoje. Olha lá, o Bom Sucesso ficou no 0-0 contra o Barra Mansa. O Madureira venceu o Resende, 3-0. O Bangu perdeu para o Botafogo, goleada, 3-0. O Friburguense goleou o Tigres do Brasil, 3-0. O Flamengo, 5-1 contra o Cabofense. O Boa Vista vai jogar hoje contra o Fluminense. O Nova Iguaçu também contra o Volta Redonda. E o Vascão contra o Macaé também hoje, às 5 horas da tarde. Quantos gols, né, nessa partida do Flamengo? 6. Então vamos conferir aí quem fez os gols do Flamengo Vitória. O Marcelo Cirino abriu o placar para o Flamengo, 1-0. De cabeça. Depois o Sassá vai empatar a partida, o erro do Samir. Depois o Everton vai fazer 2-1 para o Flamengo. Aí o Samir vai se redimir, vai fazer 4-1. Depois o Eduardo da Silva vai fazer mais um. Tinha um tempinho que ele não fazia gols. E aí o Alexandro vai fazer o último. Então, vitória do Flamengo. E aí o Botafogo venceu o Bangu por 3-0. O primeiro gol foi o Bill que fez. 1-0. Depois de cabeça, mais um gol do Bill. E quem diria, Jobson vai fazer o último, então vitória do Botafogo. E o Jobson foi o melhor em campo ontem, André. Parabéns, tomara que ele se recupere. Para fechar, vamos falar agora do Campeonato Goiano, rodada quase completa. Um jogo vai fechar a rodada. Olha lá, Napolina venceu o Itumbiara por 2-0, o Viola fez o primeiro gol, depois o William Saroa vai fazer o segundo. Entregada da zaga ali. Aparecidense venceu o Craque, o primeiro gol foi o Leomar Bombinha, fez 1-0. Depois o Assis vai empatar a partida para o Craque. O Giovani vai fazer o terceiro do jogo, né, o segundo da Aparecidense. Rafael Morisco vai empatar a partida do Craque. O Tozin vai fazer 3-2. Então, vitória da Aparecidense contra o Craque. Olha lá. O Caldas perdeu para o Trindade. Vitor Rossini fez o único gol da partida. E o Goiás, mais um gol do Felipe Menezes, venceu o Grêmio Anápolis por 1-0. E o Goianese vai jogar contra o Atlético hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rui e o Neném em Diolândia, Goiás, sempre acompanhando o nosso programa. É isso aí. Vamos embora, André? Vamos nessa. Voltamos amanhã no mesmo horário. Uma ótima tarde para todos vocês.